Alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pra falar sobre Real Madrid e Oviedo pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo acontece nessa quinta-feira. Apesar de tudo, de todas as polêmicas, ainda tem jogo. O Real Madrid ainda vai entrar em campo nesta semana, né? Claro que o noticiário, todas as notícias em relação às entrevistas do Florentino Pérez, tanto ontem numa entrevista coletiva no CT do Real Madrid, quanto hoje entrevista coletiva para o José Pedrerol do Chiringuito, tem sido as notícias, as informações mais quentes sobre o Real Madrid e acaba abafando a questão do jogo que acontece nesta quinta-feira no Santiago Bernabéu. Mas antes de saber tudo sobre a situação do Real Madrid, sobre o duelo contra o Oviedo, se inscreve aqui no canal. Chegamos à marca de 900 inscritos. Quero agradecer a vocês pela marca, conto com vocês também para continuar crescendo no canal, porque nos últimos meses tem tido crescimentos muito bons, né? Então, 900 inscritos, queremos chegar à marca de 1000 aí até a Copa do Mundo, então conto com a colaboração de vocês. Mas é isso, pessoal, em meio a toda a polêmica em relação à entrevista do Coletivo Pérez ontem, né? Todo aquele caso de briga entre o Florentino Pérez e os meios de comunicação, ele não querendo falar da parte esportiva, convocando eleições. O noticiário foi só sobre isso nesta quarta-feira, mas aí o Álvaro Arbeloa foi para a entrevista coletiva, falou, né, sobre as denúncias do Bernabéu, do Florentino, o ambiente que o Bernabéu vai estar amanhã, e sobre o jogo, né, contra o Oviedo. Então o Álvaro Arbeloa dando aí a cara a tapa sobre algumas situações. O Arbeloa foi o cara que deu essa apaziguada, acalmada, né? Porque foi tudo muito quente ontem na partida, na entrevista coletiva do Florentino Pérez. Ele foi perguntado sobre o jogo, né? E ele falou que, olha, é o penúltimo jogo, estou assumindo a responsabilidade pela má temporada, mas queremos aí honrar o escudo, queremos vencer as próximas partidas para pelo menos terminar com boas sensações o final de temporada. Também foi perguntado sobre o ambiente do Bernabéu e aí ele meio que colocou panos quentes, né? Falou, olha, eu sempre falei que o Real Madrid é mais forte quando todo mundo tá junto, assim é a nossa história e nas grandes noites. Então, nesses momentos difíceis, devemos estar juntos como uma família, meio que querendo evitar, né, o show de vaias que provavelmente vai acontecer nesta quinta-feira, né? O Arbeloa quer o apoio da torcida, mas eu acho que o apoio da torcida vai ser só para vaias. Eu acho que a torcida vai com o intuito aí de vaiar o time no Santiago Bernabéu na partida da manhã, e acho até que o Mbappé vai ser o principal alvo, tá? Eu acho que o Mbappé vai ser o principal alvo por conta das últimas ações de Mbappé em relação ao Real Madrid. Então, ele, se for para a partida, né? Ele fez o treinamento nessa quarta-feira, ele treinou normalmente, na terça também. Então o Mbappé está disponível, deve ter alguns minutos. Também, claro, ele está na briga pela chuteira de ouro aí com o Muriqui, então Mbappé deve ir para o jogo. O Carvajal também está à disposição. O Carvajal voltou aí a treinar com o grupo nos últimos dias, então ele deve ficar também à disposição. O Arbeloa também falou sobre ele, falou que, olha, temos que respeitar as decisões e a opinião dos outros treinadores. É um problema que é muito triste que não podemos defender a seleção. Então ele está bem chateado em relação à não convocação do Carvajal para a seleção espanhola. Álvaro Arbeloa também sendo questionado sobre o seu futuro, né? O futuro do Arbeloa ainda é muito incerto, então ele não sabe mais ou menos, nem o Real Madrid tem ideia do que fazer com o Arbeloa a partir de agora, porque o Arbeloa não vai ser técnico na próxima temporada, e aí eu também não acho que ele vai voltar para o Real Madrid Castilla. Então, quem sabe o Arbeloa não vai estar saindo do Real Madrid na próxima temporada, né? O Santiago Bernabéu, como eu falei, vai encher o estádio, se encher, né? Na verdade é que talvez o Santiago Bernabéu amanhã não esteja cheio para vaiar o elenco, com novidades, claro, né, do Carvajal e do Mbappé. Creio também que deve ter um pouco de vaias para o Carvajal, se aparecer, sabe? Porque, ao que tudo indica, o cara que está filtrando as informações para a imprensa é o Dani Carvajal, né? Ele que curtiu uma postagem do jornalista Manolo Lama da COP ontem, criticando o Florentino Pérez. Então faz sentido, sabe? O Florentino Pérez falou que, olha, eu sei quem foi os vazamentos, é um jogador que está puto porque está saindo. Então provavelmente isso é coisa aí do Carvajal.
Mas é isso, o Real Madrid está em processo eleitoral. Depois de muito tempo, o Real Madrid em processo eleitoral. O Florentino Pérez convocou as eleições, e aí são um prazo de 15 dias. Hoje é 13 de maio. Eu acho que até a visita do Papa, além do dia 8 de junho, devemos ter um presidente, né? Ao que tudo indica, no dia da visita do Papa vai ser o primeiro dia de posse, né? Vai ser o primeiro dia como presidente de quem for o presidente, seja o Florentino Pérez ou seja o Henrique Riquelme, né? Que é esse candidato do acento mexicano que é falado Florentino Pérez na coletiva de ontem, falando sobre, olha, sair do acento mexicano, né? Ele até confundiu com o acento sul-americano, mas ele não é mexicano, ele é se não me engano, de Almeria. É muito jovem, né? Ele tentou ser candidato lá em 2021, né? Ele até falou, olha, espero ser presidente do Real Madrid um dia. Há alguns nomes aí apoiando ele, entre eles Iker Casillas, Peja Mijatovic, que é muito amigo dele, estava acho que era no Partidaço de Copa há alguns minutos, então o Henrique Riquelme até falou, né, hoje no evento lá no México que quem sabe vai pedir mais tempo ao Florentino Pérez para poder montar a candidatura. Aí eu não sei se vai acontecer, né? Ele fez uma carta aberta ao Florentino Pérez. Deve ter a eleição aí até antes, no comecinho de junho. Então, essa eleição aí para definir quem vai ser o próximo presidente do Real Madrid até 2030. Mas falando um pouquinho do jogo, né? O Oviedo rebaixado de volta ao Santiago Bernabéu depois de 25 anos. Na verdade, é muito pouco assunto de jogo, né? Pelo menos hoje, assim. O foco tá nas declarações de Florentino Pérez. O Florentino Pérez é realmente a figura que tá bombardeando o noticiário do Real Madrid, né? Hoje. Mas é isso, o Oviedo voltando ao Santiago Bernabéu depois de 25 anos, já está rebaixado, é uma pena, né? O time de Santi Carsola, que ajudou o Oviedo a subir, agora está sendo rebaixado. Apenas 3 vezes o Oviedo ganhou no Santiago Bernabéu. São quantos jogos no Santiago Bernabéu? Deixa eu ver aqui, tem aqui anotado. Olha, no Santiago Bernabéu foram 41 jogos, com 34 vitórias do Real Madrid, 4 empates e apenas 3 derrotas para o Real Madrid. Então o Oviedo, se seguir a lógica, vai levar alguns gols amanhã e vai sair derrotado do Santiago Bernabéu. O Real Madrid ainda com muitos problemas, né? Militão, Valverde aí se recuperando. Mendy que passou por cirurgia na última semana na coxa. O Rodrigo, entre outros jogadores. Então assim, são muitos problemas aí para o Arbeloa. O Arda Güler também ainda não voltou a treinar com o grupo, então é um Real Madrid aí que vai contar com o que tem, deve ter minutos para alguns jogadores da defesa amanhã também. Então assim, Álvaro Arbeloa tentando fazer o que dá para salvar a temporada do Real Madrid, para o Real Madrid chegar pelo menos ao final da temporada com um pouquinho de dignidade, né? Então é isso. O próximo treinador, falando em técnico, deve ser o José Mourinho, ao que tudo indica vai ser o José Mourinho. O Real Madrid querendo botar mais gasolina nesse fogo que tem sido o vestiário do Real Madrid nas últimas 2 temporadas. Então, ao que tudo indica, vai ser o José Mourinho. Eu acho que é um nome ideal, assim, sabe, pro Florentino Pérez nesse momento. É o José Mourinho, porque o Mourinho consegue aflorar aquele sentimento de madridismo, sabe, nos torcedores, consegue defender o clube a unhas e dentes. Então, acho que é o nome ideal. Dos poucos nomes que tem, né? Não tem aquele nome que você olha assim, olha, é unanimidade. Até porque teria, se o Klopp quisesse treinar, né? Ao que tu me diz que o Klopp não quer voltar a ser treinador de futebol, então o Mourinho é o melhor nome para o Real Madrid no momento. Sobre reforço, o Florentino Pérez falou, né, na entrevista para o Pedrerol hoje, que vai ver depois isso, não está pensando em reforços agora. Isso vai ser um caso para pensar mais pro final da temporada, quando acabar a temporada, que decidir quem vai ser o treinador. Então, os reforços ainda não estão no famoso gatilho, né? Tem se especulado alguns jogadores, entre eles o Rodri. O Rodri é um nome que está sendo bem especulado no Santiago Bernabéu, mas aí parece que ele está aí negociando a sua renovação de contrato com o Manchester City. Então há muitos rumores, há muitos boatos. O Kenan Wildes também da Juventus já foi especulado do Real Madrid. Então vamos ver o que vai acontecer. Tem um ponto importante que eu queria falar sobre vocês, que é, caso isso não aconteça, aí veremos uma mudança drástica no Real Madrid, que é o Vinícius Júnior. O Florentino Pérez falou sobre a renovação do contrato com o Vini Júnior, disse que, olha, não tem pressa, mas eu acredito, eu já falei aqui no canal algumas vezes,
Se o Vinícius Júnior chegar em agosto sem esse contrato renovado, eu acho que o Real Madrid vai botar ele na parede e vai dizer, olha, ou você renova ou a gente vai lhe vender. Ou claro, porque eu não acho que o Real Madrid vai tentar, vai permitir que o Vini Júnior saia de graça. Então, assim, tem a situação do Vini Júnior que preocupa. Eu tenho uma sensação que o Vini Júnior não vai renovar com o Real Madrid, mas isso é só apenas sensação de feeling, assim, sabe? Olha, eu tô sentindo isso, porque se o Vinícius Júnior fosse mesmo renovar, ele já teria renovado esse contrato. Obviamente o futuro do Real Madrid depende das eleições agora, né? A próxima temporada do Real Madrid tá em jogo aí nas eleições, vai ser o Florentino, vai ser o Henrique Riquelme, se ele conseguir apresentar a sua candidatura. Pro Real Madrid é bom que, olha aí, tá vendo, quando tem uma posição, o Florentino Pérez parece estar mais ativo, então essa posição parece que faz bem. Obviamente existe uma campanha contra o Florentino Pérez na imprensa, sim, principalmente quando falam sobre a saúde dele, porque o Florentino Pérez está sano, está bem, e aí tentam colocar ele com um ar de fragilidade, brincando com doença, né? Aquela coisa de com doença não se brinca, existe isso mesmo, mas há coisas ali que o Florentino Pérez exagerou demais, não tinha necessidade de, vai para cima do jornal ABC, que é um jornal aí de muita expressão na Espanha, não vejo necessidade, mas aí o Florentino Pérez veio com a faca nas mãos, veio armado assim para a entrevista coletiva e tem feito, né? Hoje na entrevista com o José Pedrerol eu achei ele mais comedido, falou as mesmas coisas, mas falou com mais calma, menos furioso, né? Ontem ele realmente estava muito furioso. Ele falou com o José sobre futebol, mais um pouco, né? Hoje ele falou sobre a parte esportiva e aí falou que a temporada do Real Madrid foi muito ruim também por conta do Mundial, sabe? A Copa do Mundo de Clubes lá em 2025 foi muito ruim por isso, não deu tempo de fazer pré-temporada. Teve toda a questão de que a Liga não deu mais 7 dias para o Real Madrid para poder adiar o jogo contra o Osasuna no Santiago Bernabéu. Então, toda essa questão que atrapalhou a temporada do Real Madrid. Mas é isso, gente. Mais um jogo do Real Madrid, sendo que a partida não é o assunto, como foi na última rodada contra o Barcelona. O jogo é o de menos, sabe? Eu acho que o Real Madrid tá entrando... É um final de temporada preocupante e que não deve acontecer, porque o que importa também... o que mais importa é dentro do campo, né? Você torce, você acompanha pela parte dentro do campo e chegou no momento de que fora dele, diretoria, presidente, polêmicas, brigas, viraram o assunto principal do Real Madrid. Então aí pelo menos uma semana de polêmicas extracampo afetando o Real Madrid e aí quase não se fala do campo, né? Não tem muito o que falar do campo porque o foco mesmo está fora dele. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui, valeu e até a próxima. Desde já também quero agradecer aos 900 inscritos aqui no canal e vamos por mais, valeu!